Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tanto faz. Estamos no mundo virtual. Eu vou fazer mais um vídeo curto sobre a atividade que vocês têm que fazer agora nessa segunda parte do módulo. Então vocês têm que escrever, né, um texto respondendo a seguinte pergunta: considerando os dados apresentados na disciplina, os dados são do IPEA de 2013 e da Perman de 2010, assim como na matéria do jornal O Povo, reflita sobre a ideia de que a escolarização seria o caminho que garante o rompimento com a reprodução da pobreza. Então vocês têm que escrever duas laudas sobre essa questão, né, da relação entre escolarização e rompimento da pobreza, da reprodução da pobreza. Será que a educação permite ou não, ou em que medidas romper com a reprodução da pobreza? Será que a educação ajuda, como se diz de maneira frequente na vida cotidiana, nos discursos políticos, que a educação seria o caminho certo e garantindo uma saída da pobreza, uma diminuição da pobreza no Brasil? Reparam, né, que na formulação no intitulado do trabalho, a gente já passa para vocês uma indicação, que é a indicação de onde encontrar as fontes, né, onde encontrar os dados para responder aquela questão. Então, os dados são lá dentro do módulo, no Solar, os dados do IPEA, uma pesquisa. Vocês têm um gráfico muito, muito legal, muito interessante, que mostra a relação entre o rendimento mensal médio e os anos de estudo. E dá para ver que quanto mais se estuda, mais o salário aumenta, principalmente depois de 10 anos de estudo, que seria então o ensino superior, se eu não me engano. Tem outros dados que são os dados da pesquisa que o módulo explora, a pesquisa da pesquisadora Perman. E ela tem um gráfico que mostra que o tempo de estudo ele não necessariamente quer dizer uma melhoria no rendimento mensal tão sistemático e que acompanharia de maneira próxima o tempo de estudo. Quer dizer, tem um fator muito importante que é o lugar de moradia. Se a pessoa mora na favela, né, é uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, na favela do Rio, e mostra que a pessoa que mora na favela, mesmo tendo o mesmo nível de estudo que é uma pessoa que não mora na favela, vai ter um salário, um rendimento bem mais baixo do que a pessoa que não mora nesse lugar. Quer dizer, tem outros determinantes, outros fatores do que o simples tempo de estudo para ganhar melhor a sua vida. Então, vocês têm essas duas fontes e mais uma terceira que a gente colocou, que vem de uma matéria no jornal O Povo. Basta clicar no link e no qual vocês podem ver dados sobre o Ceará mesmo, né? Que mostram que o Ceará progrediu bastante em termos de educação, né? Em termos de rendimento escolar nos últimos anos, e mostram algumas receitas, né? Alguns fatores
que ajudaram nesse resultado de melhoria do desempenho dos alunos. Então, vocês têm as fontes, vocês têm a pergunta, e agora o trabalho para vocês vai ser de sintetizar, problematizar, organizar esses dados para responder a essa pergunta, né, sobre a relação entre escolarização, né, o tempo de escolarização e o rompimento com a reprodução da pobreza. Eu quero fazer alguns comentários sobre a maneira de explorar os dados do Solar. De fato, o Solar ele adota um pensamento crítico, né? E ele vem tentando complexificar uma visão banalizada que se tem em toda a sociedade, basicamente, né? E esse ponto é exatamente a ideia segundo a qual basta estudar para sair da miséria, né? Colocando uma responsabilidade no sujeito, tirando o sujeito, então, do seu contexto, tirando, por exemplo, esquecendo a ideia de que é mais difícil estudar se você mora num lugar perigoso. Se você mora num bairro que tem muito barulho, né, vai ser mais difícil estudar. Quer dizer, o fracasso escolar, ou a dificuldade escolar, ela não é só uma responsabilidade do sujeito que tem que querer e se engajar para ter sucesso. Não basta querer, né? O mérito, ele não é só individual. Ele depende também de um contexto social, né? A mesma pessoa colocada em situação barulhenta, por exemplo, em situação de silêncio, não vai estudar com a mesma qualidade, né? Então, quer dizer, na ideia segundo a qual estudar tira da pobreza, nessa ideia tem a ideia de que o sujeito tem que estudar, né? A responsabilidade é dele, enquanto as coisas são mais complexas e mais amplas, né? Isso é um ponto muito importante do conteúdo do módulo, dessa aula. Agora, tem que fazer um parêntese sobre certa vertente das ciências sociais, que é a vertente necessária, mas que tem uns perigos, eu diria. Que quando as ciências sociais são críticas. É o papel delas de serem críticas. Elas justamente não são políticos. Elas não são feitas para propor um mundo novo, né? Elas só fazem uma deconstrução. E acontece que quando a gente entra no trabalho de deconstrução e de crítica, o leitor pode se enganar. Porque a gente vai muito longe. Muito mesmo. Posso até citar umas frases de deconstrutivistas do tipo: a mulher não existe. Do tipo: o campo de concentração é o paradigma da política. Do tipo: não se nasce mulher, né? Uma pessoa não nasce mulher, ela se torna mulher, né? Uma frase da Simone de Beauvoir que foi colocada no Enem, né? São frases muito fortes.
O risco do leitor é de não entender o que está sendo criticado. O risco do leitor é de pegar só a conclusão, né? E aí vai dizer a mulher não existe. É um pouco rápido, né? Há de se entender que a crítica é uma crítica feita a algum discurso. E que tem que conhecer esse discurso também. Não basta conhecer a crítica, tem que conhecer o clássico também. Daí, voltando para o nosso assunto sobre a prova, vocês têm que pensar em que medida a escolaridade ela ajuda, sim, a romper a reprodução da pobreza, mas também quais são os seus limites. As duas ideias estão contidas no conteúdo do solar, no módulo. A pobreza é combatida pela escolarização, porém, existem alguns pontos que impedem uma realização melhor desse rompimento. Então, eu aconselho isso para vocês, né? Tentar não adotar uma postura moral, não se deixar levar pelo... O que a crítica faz várias vezes na gente é de encontrar... é de arrasar, vamos dizer. Porque a crítica ela vai dizer o currículo escolar, por exemplo, no caso desse módulo, reproduz, né, ele é o agente da reprodução da miséria e da pobreza no país. Né? Ficando só nesse ponto, se corre um grande risco, é de não ver que, na realidade, como mostra o gráfico do IPEA, sim, existe uma melhoria dos salários em função do tempo de estudo. Só que existem também limites, isso que o gráfico da Pernam mostra, tá certo? Então, a minha dica para essa atividade é de respeitar a complexidade da vida social e até as suas contradições. Quer dizer, o modelo clássico de ensino, o currículo como ele funciona até hoje, ele tem sim resultados e isso o módulo mostra. Mas ele também tem limites. Os dois, né? Ele também reproduz a miséria e a combate. É isso. O ser humano ele é contraditório. E acredito que é um dos problemas atuais do Brasil é que as pessoas querem uma narrativa que desse conta de tudo de maneira que arrasa, né? Que causa, que com uma verdade que ofereceria uma verdade total, válida em todas as circunstâncias. Afinal, longe de qualquer problematização. Né? Então, nesse módulo e nessa atividade, eu vejo uma pegadinha, entende? O módulo, ele não acaba com a ideia de que a escolarização ajuda para diminuir a pobreza. Né? A escolarização continua sendo uma ferramenta de combate à pobreza e à miséria. Já é o caso. Precisa melhorar, por isso tem que encontrar e entender outros mecanismos que limitam esse problema. Essas limitações, elas se encontram tanto dentro da escola mesmo,
até dentro do currículo, né? Ou nas representações dos professores, ou até nas representações de quem faz os currículos, né? Representações mentais, valores. Mas também existem outros limites que são externos à escola. A história do país, o contexto do capitalismo, é, e várias outras coisas, como as condições de vida. Falei do barulho, por exemplo, que eu acredito ser um freio para a concentração dos alunos, né? É um fator externo, que não depende só da escola e do currículo. Então é isso. Eu queria fazer esses apontamentos para não cair nesse risco da leitura de um texto crítico, que geralmente o texto crítico ele avança, desmonta, desfaz, desmistifica um discurso do senso comum e ele para. O risco do leitor é de dar mais um passo. Tá certo? Tem que ver onde para a crítica. Né? E não dar o passo a mais que faz você cair na irrealidade. Né? A mulher não existe. Tomei esse exemplo, teria outros, mas basicamente vocês encontram esse tipo de pensamento crítico no Foucault, no Deleuze, no Bourdieu, no Agamben. Reparam como esses autores avançam muito na crítica, mas também sabem parar. Né? E que muitos leitores, vários militantes, às vezes, dão um passo a mais. E aí cai na irrealidade. Há de tomar cuidado com isso. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Desejo um bom trabalho. Não esquecem, todo o material está disponível. Usam do módulo na sua integridade. Não esquecem das aulas anteriores e montam um trabalho bem organizado. Né? Fazer um plano, talvez, por exemplo, fazer uma tese, antítese e síntese, por que não nesse caso, né? Em que medida, né, o currículo, a escolarização permite romper com a reprodução da pobreza, né? É uma reflexão que se espera de vocês. Então, vocês podem colocar um sim e um não, vamos dizer. Né? Em que medida a escolarização ajuda, em que medida e quais são os seus limites. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Desejo um bom trabalho e depois um bom carnaval. Um abraço, até mais.